que é um assunto assim muito legal, né? Um assunto muito mais teórico. Você até tem a parte de cálculos e tal, mas o Enem ele foge um pouco desse foco, né? O Enem não tem tantas questões de cálculo quando a gente fala de gravitação. Já caiu até, mas um pouco mais para trás, lá para 2014, 2015, tinha uma questão lá que era para calcular a massa do buraco negro, e aí teve uma questão dessa, que tinha que fazer umas contas e tal. Mas recentemente tem caído algo muito mais teórico, tá? E esse assunto, gente, é um assunto que assim, você poderia aqui ficar um ano inteiro falando sobre gravitação, eu poderia trazer aqui os professores de história para a gente poder falar, os professores de filosofia, enfim, né? Isso aqui dá uma aula gigantesca, imagina, eu aqui falando do Galileu, falando do Newton, e o Otto, por exemplo, falando aqui de renascimento, de iluminismo, né? A gente poderia fazer essa dobradinha aí facilmente, imagina, eu e Otto aqui, que honra, dando aula com o Otto, pedindo licença aí às entidades do tempo, né? Seria incrível. Então, essa aula realmente é uma aula que a gente poderia aí abordar esse tema, né, de diversas vertentes. Mas, obviamente, a gente vai focar aqui naquilo que de fato aparece na prova de física, né? Às vezes na prova de história pode até ter alguma coisa relacionada. Mas na prova de física, o foco que a gente vai dar aqui na aula é para isso, né? Para a gente ver esses assuntos que aparecem, como que eles aparecem na prova de física, tá certo? Então, olha só, existem alguns nomes aí que foram protagonistas, vamos dizer assim, né? E que ajudaram a construir, ajudaram a que a gente pudesse chegar, por exemplo, nos dias atuais, né, com o conhecimento que a gente tem atualmente. Então, Ptolomeu, né, foi um cara que foi importante. Copérnico foi outro cara que também teve o seu protagonismo, né? Depois eu vou falar de Galileu, tá bom? E depois Kepler e Newton, que aí sim a gente vai abrir um pouco mais aqui para explicar. Bom, o Ptolomeu, ele começou com a teoria lá do geocentrismo, né? Ou pelo menos foi um dos protagonistas nessa teoria do geocentrismo, onde a Terra estaria no meio do universo, certo? A Terra estaria no meio do universo e tudo está girando em torno da Terra. Então, Ptolomeu, né, já na Grécia Antiga, já falava sobre isso. E aí, muito tempo depois, né, claro que vários outros nomes, vários outros pensadores abordaram sobre esse tema, conversaram sobre isso, né, dissertaram sobre, mas um nome que ficou bastante conhecido e que recebeu esse protagonismo aí foi o de Copérnico, quando ele apresentou a teoria do heliocentrismo, certo? Vários outros nomes defendiam isso também, né? O Copérnico foi perseguido pela igreja, teve um outro cara chamado Giordano Bruno, era italiano. O Giordano Bruno, ele também defendia o heliocentrismo, só que ele foi um cara mais arredio, vamos dizer assim. A igreja foi atrás de Giordano Bruno e ele era um cara bastante arredio, ele afrontava e tal, e acabou morrendo queimado. Giordano Bruno foi queimado, né, por conta dessa sua teoria, enfim, heresia e tudo mais. Copérnico não morreu queimado, mas era um cara que também foi perseguido pela igreja na época por defender o heliocentrismo, que a princípio ia de encontro ao que a igreja acreditava, né? O que é o heliocentrismo de Copérnico? Copérnico, com o heliocentrismo, acreditava que o Sol estava no centro do universo, tá? Aqui tem um detalhe importante, ele acreditava que o Sol estava no centro do universo e que tudo girava em torno do Sol, inclusive a gente. Beleza, já foi um avanço, mas ainda não é o que a gente sabe, né? Olha que legal, o Galileu, ele também defendia o heliocentrismo, só que a diferença dele foi que ele percebeu que talvez existiriam outras coisas que estariam orbitando outros corpos. Não era tudo em torno do Sol, não era o Sol que estava no centro de tudo. Por quê?
Galileu começou a perceber, por exemplo, que existiam corpos que orbitavam outros corpos quando ele observou as luas de Júpiter. Né? As luas de Júpiter foram observadas por Galileu. Galileu tinha lá um instrumento óptico que ele utilizou para poder observar os astros. E ele, por exemplo, observou as luas de Júpiter. Então lá nas luas de Júpiter ele estava olhando e ele falou, caraca, tem umas bolinhas ali que estão girando, cara. Outra coisa. Né? Essas bolinhas estão girando em torno de um outro astro. Não está girando em torno do Sol. Então, né, talvez o Sol não esteja no centro de tudo. A gente está orbitando o Sol, assim como outras coisas estão orbitando outros. E ele começou a colocar aí um pouco em xeque essa ideia do mundo supralunar, né? Até então, o mundo supralunar era um mundo divino, né? O mundo divino era regido pelos motores divinos, então tudo era muito perfeito, tudo era circular, tudo girava bonitinho, tudo era simétrico. E aí Galileu, por exemplo, observou também as crateras na Lua. E aí quando ele observou as crateras na Lua, ele observou as crateras na Lua e ele falou, cara, talvez não seja perfeito não, né? A Lua tá cheia de buraco, tá cheio tá cheio de coisa esquisita lá, né? Cheio de montanha, cheio de coisa. Então ele começou a observar e viu que, cara, o mundo supralunar pode ser que não seja tão perfeito assim como todo mundo fala. Né? Galileu, o pessoal tá comentando ali, eu tô olhando aqui, o pessoal tá falando ali, ó. O Galileu quase morreu na Inquisição e tal. Pois é, o Galileu, depois de um tempo, até os historiadores têm um pouco de dúvida nisso, né? Mas ele recebeu uma prisão, né? Ele acabou sendo condenado aí a uma prisão domiciliar. Então ele ficou recluso em casa. Alguns historiadores, na verdade, dizem que o Galileu não recebeu essa prisão domiciliar da igreja, não ganhou essa sentença, não. Ele mesmo ficou recluso por conta própria. Ele teve que fazer uma carta se desculpando. E como ele era um cara muito religioso, né? Alguns historiadores têm a ideia de que, tem a vertente de que ele, na verdade, ele se autocondenou, vamos dizer assim, né? Ele mesmo ficou recluso em casa, né? Porque ele estava meio confuso com essas ideias. Ele observava alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele se sentia, né, um pouco incomodado por estar de encontro ao que a fé e o que ele acreditava, e a igreja e tal. Então ele ficou entre a cruz e a espada, vamos dizer assim, né? E ele mesmo, parece que ele mesmo se colocou nessa situação de prisão domiciliar e tal. Enfim, os próprios historiadores da ciência não tem um ponto em comum, tem essa dúvida. Mas, beleza. Esses nomes aqui foram nomes importantes, tá? E aí, Galileu, logo depois de Galileu, ali, né, chegou a ser contemporâneo de Galileu, você teve um cara chamado Kepler, tá? E aí o Kepler, pô, tem uma história bacana do Kepler, hein? Olha só que fofoca, o diretor. O Kepler era um matemático muito bom. Né? Ele tinha um domínio da matemática, inclusive as leis de Kepler foram todas deduzidas matematicamente. Obviamente que ele tinha acesso a alguns dados vindos de observação, mas ele fez tudo na matemática. E aí, o Kepler, ele na época pediu para trabalhar com um cara chamado Tycho Brahe. Tycho Brahe, ele era um cara que tinha muitos dados por conta das observações. Tycho Brahe tinha um poder, era um experimental muito bom, ele tinha um poder de observação incrível. Ele tinha dados, com experimentos rústicos, aparatos rústicos, ele conseguia obter dados da órbita, tempo da órbita, enfim, tempo de rotação. Ele conseguia ter esses dados através de experimentos que, se você olhar hoje em dia, você fala, não é possível que ele conseguiu esse dado, né, essa medida, com essa margem de erro tão pequena, utilizando esses aparatos. Tycho Brahe tem um pouco dessa mística até por trás. Aí vem os outros caras também que dizem que
eram os deuses astronautas que entravam em contato com Tycho Brahe, né? Tycho Brahe talvez tenha contato com teve contato com extraterrestres aí que trouxeram essas informações. Sabe? Aqueles alienígenas do passado? Sabe esse programa? Então tem uma galera que fala disso também. Mas o Tycho Brahe ele fazia essas observações, tinha esses dados e o Kepler queria ter acesso a esses dados. Então o Kepler pediu para trabalhar com o Tycho Brahe. Né? Falou, pô, quero trabalhar contigo e tal. Kepler passou a ser ajudante, né? Discípulo de Tycho Brahe. Assim como Torricelli era discípulo de Galileu, sabia? O Torricelli da Fórmula lá do Movie, né? Era discípulo de Galileu. Então Tycho Brahe pediu para ser discípulo Kepler pediu para ser discípulo de Tycho Brahe. E aí com isso Kepler teve acesso a esses dados. E eles iam publicar ali as leis, né? Iam publicar conclusões importantes acerca do sistema solar. Só que o Kepler, ele era um cara muito vaidoso, diretor. Ele queria ser ele, o cara, o principal. Ele não queria ser o coadjuvante. E como ele era ajudante do Tycho Brahe, né? Se você lança alguma coisa, ele escreve um livro, alguma parada, o nome vai vir com o Tycho Brahe e o Kepler como se fosse um ajudante. E o Kepler achava que estava errado isso, porque ele que era o matemático, ele que chegou em boa parte das conclusões. Claro, utilizando os dados obtidos por Tycho Brahe. Mas aí o que aconteceu? Adivinhe o que aconteceu? Adivinhe o que aconteceu? Numa manhã de novembro, um dia frio, um dia chuvoso, Tycho Brahe amanheceu morto. Isso é sério, diretor. Amanheceu morto, envenenado. Só que ninguém soube, ninguém descobriu, ninguém desvendou esse assassinato. Não se sabe se foi ele que se envenenou, se alguém envenenou ele. Perguntaram pro Kepler, não sei, não vi nada. E no final das contas, algum tempo depois, o Kepler publica o livro sozinho com o nome dele. E as leis de Kepler. O que tu acha? Podia aparecer esse episódio aí no Linha Direta, né? Aí, o Pedro Bial que tá me assistindo. Pedro Bial, sei que você tá me assistindo, você nosso aluno também, tá sempre aí. Pedro Bial, já fica a ideia aí para você colocar esse caso, né? O Johannes Kepler e Tycho Brahe. Eu acho, que babada lá, eu acho que o Kepler é que envenenou o Tycho Brahe. Envenenou o Tycho Brahe para poder postar lá, para poder publicar o livro sozinho. Eu acho. Não vou ser leviano aqui. Eu só tô... Não, Kepler, escuta, Kepler. Família do Kepler. Eu tô aqui só levantando uma suspeita, tá? Kepler é suspeito. Na minha opinião, eu acho que foi isso que rolou. Né? E aí o Kepler, o que ele publicou aí nas leis dele? Bom, vamos lá. A primeira lei de Kepler, bem tranquila, bem simples. A primeira lei de Kepler, ele percebeu, né, tudo isso através das observações e através da matemática, ele percebeu que os planetas, todos os planetas, possuem órbitas elípticas em torno do Sol. Ou seja, o movimento não é circular. O movimento é elíptico. E o Sol, ele não está no meio da elipse. O Sol ele está em um dos focos da elipse. Então imagine que uma elipse é como se você tivesse uma circunferência e aí você cortou o centro no meio e foi esticando, foi afastando o centro. Entende? Então a elipse, ela não tem um centro, ela tem focos. Ela tem dois focos. E aí, quanto maior for a distância desses focos, maior a excentricidade da elipse. Quando esses focos coincidirem, a elipse vira uma circunferência. É isso. O Sol está ocupando um dos focos e o planeta gira em uma órbita elíptica. Com isso, o que você tem? Você tem aqui um ponto do planeta onde ele está mais próximo do Sol, que é o tal do periélio. Periélio é o ponto que ele está mais próximo do Sol, na órbita. E você tem um outro ponto que é onde ele está mais afastado, que é o afélio.
Primeira coisa que a galera acha, e que, ó, cuidado. O pessoal acha que o afélio e o periélio são os verdadeiros responsáveis pelas estações do ano. E não é, tá? No caso da Terra, no caso do nosso planeta, o afélio e o periélio são muito próximos. Então, assim, apesar da gente estar girando aqui numa órbita elíptica, ela é muito próxima de uma circunferência, tá? É quase uma circunferência. A diferença entre o afélio e o periélio é muito pequena. Na verdade, o que define as estações do ano seria a inclinação do eixo da Terra, mais do que o movimento de translação. Na verdade, o movimento de translação, né, é o que vai fazer com que as estações se invertam. Então, por exemplo, a Terra está aqui inclinada. Esse álcool aqui é o Sol, né? Então veja que como a Terra está inclinada assim, ó, no hemisfério norte, agora os raios solares estão incidindo direto, né? Então é verão no hemisfério norte e é inverno no hemisfério sul. Por isso que quando é inverno aqui é verão lá nos Estados Unidos e vice-versa, certo? Então, por exemplo, tem lugares lá na Noruega, Finlândia, sei lá, que o sol está batendo direto, não tem nem noite, né? Fica o dia inteiro claro. Por quê? Porque é onde o sol está batendo ali. Então você tem o verão, o inverno. Aí a Terra está girando em torno do Sol. Vai chegar um momento que a Terra vai estar do outro lado. Aí quando ela estiver do outro lado, os raios solares agora estão incidindo mais no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Então aqui é que é verão, lá que é inverno. Certo? Então a inclinação do eixo da Terra é mais importante aí para as estações do ano, né? Ela é um fator mais preponderante do que o fato de ser afélio ou periélio, né? Os pontos ou o movimento de translação, tá? O eixo da Terra que caracteriza isso. Por isso que um hemisfério, né, tá no verão, o outro hemisfério tá no norte, no inverno, tá certo? Por conta disso. Até porque se fosse o periélio e o afélio, né, era para ser verão no mundo todo, né? Porque no periélio o mundo todo tá pertinho do Sol. Então era para ser verão o mundo todo. Não é isso que acontece, certo? Essa é a primeira lei de Kepler. A segunda lei de Kepler, gente, cara, a segunda lei de Kepler, ela é bem matemática, assim. Mas ela traz pra gente um resultado que é importante. A segunda lei de Kepler, ele diz o seguinte, ó. O segmento que une, vou escrever aqui pra você, ó. O segmento que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Tá, o que significa isso? Vou te explicar. Olha aqui. Por exemplo, traz para cá. Imagine que aqui está o Sol. Ó, o Sol está aqui. Aí você tem aqui a órbita, né? O planeta, por exemplo, ele estava aqui e veio para cá. Então ele percorreu esse caminho aqui. E aí o segmento que une o planeta ao Sol, que seria esse segmento imaginário aqui, ó, durante um certo intervalo de tempo, ele varreu essa área aí. Certo? Vou chamar isso aqui de área 1. Essa área 1 foi varrida num determinado ΔT. Aí vamos supor que em um outro momento da órbita, o planeta saiu daqui, percorreu um certo caminho, e aí o segmento que une o planeta ao Sol está varrendo uma área também. A parada é, se o intervalo de tempo daqui para cá foi igual ao intervalo de tempo daqui para cá, sei lá, 2 meses. Em 2 meses ele fez isso, em 2 meses ele fez isso. Se o intervalo de tempo é o mesmo, essa área que foi varrida pelo segmento de reta imaginário aí que une o planeta ao Sol, essas áreas são iguais. É isso que diz a segunda lei de Kepler. Aí tu fala assim, caraca, professor, mas
Mas o que que isso... Tá, e qual é o benefício disso? O que que isso traz para mim? Né? Qual é a ideia que tem por trás disso daí? Então, olha lá. Não consigo ver tudo o que há escrito na segunda lei. Ah, sim. Atirou agora, né? O segmento que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Então, o que que isso quer dizer? Cara, isso quer dizer o seguinte, porque no momento em que o planeta está mais afastado, para que essa área seja igual a essa, né, ele já está mais afastado. Esse caminho percorrido pelo planeta não pode ser igual, porque se daqui para cá você tem um caminho, daqui para cá, se o caminho for o mesmo, essa área aqui seria maior do que essa, pô, porque né, essa distância aqui é maior do que essa distância. Então, se a base, né, se o caminho for igual, nunca que as áreas seriam iguais. Ou seja, em outras palavras, quanto mais afastado tiver o planeta, menor tem que ser esse caminho, para que uma coisa compense a outra. Aqui o planeta está mais perto, mas ele acaba percorrendo um caminho maior no mesmo intervalo de tempo, de maneira que essa área varrida seja igual àquela. Em outras palavras, a segunda lei de Kepler, ela traz uma informação para você, ó. Ela traz uma informação que, quanto mais próximo o planeta está do Sol, maior é a velocidade dele. Maior é a velocidade orbital dele. É isso. É isso que a segunda lei traz. Ou seja, lá no afélio, é onde a velocidade do planeta é a menor possível. E aqui no periélio é onde você tem a maior velocidade orbital. Isso é uma conclusão que você tira da segunda lei. E na terceira lei? A terceira lei de Kepler, ó, terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler ele diz isso aqui, ó. O período ao quadrado da órbita. O que é período? Você já estudou movimento circular comigo. Período é o tempo para dar uma volta. Nosso caso da Terra aqui é 1 ano, né? Desculpa. O período é o tempo para dar uma volta completa, né? E o raio médio. O que é o raio médio? É você pegar o afélio mais o periélio e dividir por 2. Você pegar um raio médio ali. Raio médio da órbita, né? Distância do planeta ao Sol. Do centro do planeta ao centro do Sol. Então esse é o raio médio. Período ao quadrado sobre o raio médio dos planetas é constante. Na verdade, cara, eu acho que eu tenho alergia a essa espuminha aqui, sabia? Toda vez que eu chego perto dela eu fico meio espirrando. Ó, na verdade, o que eu estou dizendo aqui? Que o período ao quadrado sobre o raio médio da órbita ao cubo é igual para todos os planetas que orbitam o Sol. Na verdade, isso vale para quaisquer corpos que orbitam o mesmo astro. Por exemplo, se eu pegar o período ao quadrado sobre o raio médio da órbita, período de translação sobre o raio médio da órbita, né, ao cubo, das luas de Júpiter, tem que ser igual para todas elas. Ou seja, se eu fizer aqui período sobre o raio de uma lua, as luas de Júpiter chamam-se Io, Europa, Calisto e Ganimedes. Então, você está lá, se você fizer período sobre o raio de Ganimedes, tem que ser igual ao período sobre o raio de Io, que tem que ser igual ao período sobre o raio da Europa, que tem que ser igual ao período sobre o raio de Calisto. Todas essas luas estão orbitando o mesmo astro, não é isso? Então, um período sobre raio vai dar igual para todo mundo. No caso dos planetas, né? Todos os planetas estão orbitando o Sol. Então, se você fizer período ao quadrado sobre raio ao cubo, tem que dar igual para Júpiter, para Terra, para Marte, para Saturno, para Vênus, para todo mundo. Certo? Em outras palavras, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que para essa razão ser constante, olha a conclusão. Quanto mais afastado o planeta estiver do Sol, maior é o tempo para ele dar uma volta completa. Só que não é diretamente proporcional, tá vendo? Não é assim, 2 vezes mais afastado, o dobro do tempo. Não é. A proporção é ao cubo para quadrado. Mas, quanto mais distante, mais tempo ele leva para dar uma volta. Aí você pode estar pensando assim, ó.
Tá, beleza. Mas e aí? Né? Isso aqui não me diz tanta coisa. Cara, o que eu quero que você entenda é que essas leis de Kepler, cara, elas já trazem pra gente uma luz muito grande acerca do sistema solar. A gente já começa a entender muita coisa. E olha que interessante. Tudo isso, cara, foi antes de Newton. Então, mais uma vez, você precisa entender que a ciência, ela é construída, né? Os modelos, as teorias são melhoradas, são reformuladas e todo cientista que chega e modela uma nova teoria, ele teve conhecimento, ele teve acesso às teorias anteriores, né? Então, assim, Newton, por exemplo, já teve acesso a tudo isso aqui. Olha como é que é importante, olha como é que isso foi importante para Newton, né? Newton já sabia que a órbita era elíptica, Newton já sabia que quanto mais próximo, maior velocidade, né? Newton já sabia que quanto mais distante, maior o tempo para dar uma volta, e essa razão era o cubo para quadrado. Então, Newton já tinha acesso a todas essas leis de Kepler, todas essas informações, quando ele publicou o livro dele, o Principia, né? O Principia é o livro onde você contém a lei da gravitação universal, as leis do movimento, o cálculo que a galera da faculdade vai estudar, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, foi Newton que inventou tudo isso. Tudo isso está no livro dele, o Principia. Claro que não está com essa linguagem matemática que a gente tem, né? Eu já li o livro do Newton, no mestrado, inclusive, eu tive acesso ao livro do Newton e a gente fez vários debates em cima disso. Cara, o livro dele é muito difícil. É um livro todo de geometria, era tudo geométrico, tudo desenho, né? E aí, posteriormente, a gente traduziu isso para a matemática atual. Mas tudo que a gente fala hoje, todo o cálculo matemático, tudo isso estava lá no livro do Newton. A gente percebe que o livro do Newton o Newton já conhecia e já criou isso. Ele meio que inventou a matemática para poder explicar a física, né? Ele tinha 23 anos, eu acho, 24 anos, quando publicou o livro. Foi durante uma pandemia, ele estava lá recluso na casa dos pais e teve um cara, olha isso, não sei se eu já contei essa história aqui quando eu falei das leis de Newton, mas teve um cara, diretor, que foi atrás do Newton, porque Newton já tinha escrito lá a lei da gravitação, o Newton já tinha, já sabia explicar por que os corpos orbitavam e como que orbitavam, qual era a lei que comandava isso. Aí, esse cara, esse astrônomo, chamado Edmundo, né, diretor? Edmundo, o animal. O Edmund foi lá se encontrar com o Newton, né? Porque o Edmund estava estudando um cometa que havia passado em Londres. E o Edmund estava estudando aquilo e ele sabia que o Newton tinha a teoria matemática para explicar o movimento. Então ele foi lá, falou, né, chegou lá, né, no meio da pandemia, imagina, de máscara, álcool gel. Chegou lá na porta lá da casa dos pais do Newton, né? Ô de casa! Ô de casa! Alô, Niltinho? Niltinho tá em casa? Aí Newton! Sabe quando tu era moleque que chamava os teus amigos no prédio? Aí o Niltinho abriu a janela, que isso? Aí foi lá ver, né? Desceu lá, pô, pois não, tudo bem? Então, beleza, pô, eu sou o Edmundo, né? Eu queria saber aí, pô, você parece escreveu uma parada aí, né, sobre o cometa, eu sou astrônomo, tô estudando o cometa, tal. Aí o Newton, não, eu escrevi, mas, pô, publicar esse livro é caro e tal, e na época tinha a Royal Society, tipo a FIFA dos físicos. Era a Royal Society. E tinha um cara que era o presidente lá da Royal Society, que é o Hooke, da Força Elástica, que era inimigo do Newton. Aí o Newton falou, cara, eu não vou publicar esse livro porque, pô, a Royal Society, o cara que tá lá não gosta de mim, não vai me ajudar, é caro. Aí o Edmund bancou essa publicação do livro do Newton, né? O Principia, que o exemplar número 1 tá lá em Cambridge. Tá lá em Cambridge, o exemplar número 1, escrito em latim. O Edmund bancou e depois ele estudando esse cometa, ele conseguiu explicar, calcular a órbita e tudo mais, e esse cometa recebeu o nome do Edmund. Sabe qual é o nome do Edmund, diretor? Era Edmund Halley. Olha lá.
A Ana Luísa falou, eu acho que ele já contou essa história. Eu já contei mesmo. Mas, enfim, contei de novo. Conta pra alguém, né, você. Tá? E aí, nesse livro do Newton, você tem lá a lei da gravitação universal. Deixa eu apagar aqui. Olha aqui. Leis de Kepler. E aí, posterior a Kepler, quem veio? Sir Isaac Newton. Pois é, cara. Ele publicou a Lei da Gravitação Universal, onde ele explica o quê? Lei da Gravitação Universal, ele vai explicar que dois corpos, pelo simples fato de terem massa, se atraem mutuamente. E aí, ó, nós temos uma formulazinha. Tá aqui, ó. Essa é a fórmula da lei da gravitação universal. Massa 1, massa 2, dividido pela distância ao quadrado. E aqui é uma constante, a gente chama de constante gravitacional. Então, por que os corpos se atraem? Porque eles têm massa. A Terra tem massa, eu tenho massa, a gente se atrai mutuamente. Eu estou fazendo força na Terra, a Terra está fazendo uma força em mim. Quanto mais distante eu tiver, menor é a força que ela faz em mim. Né? Mas isso vai depender das nossas massas e vai depender da distância. Mas, ó, massas se atraem mutuamente. Essa é a força gravitacional. Massa atrai massa. Essa constante, ela tem um valor, né? Você não precisa decorar, obviamente, mas ela tem um valor, eu vou te mostrar aqui qual é, ó, 6,67 aproximadamente, vezes 10 elevado a menos 11, Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Essa é a lei da gravitação universal. Não precisa decorar isso. Mas é importante você perceber que, olha isso, essa potência aqui, 10 elevado a menos 11, mostra que essa força é muito pequenininha, né? Então, se você tem massas pequenas, a força é muito pequena. Então, assim, eu tenho massa, o diretor tem massa. Por que a gente não se atrai aqui? Por que você não vai embora quando você volta na tua casa? Tá... Lá ele, né, diretor? Por que você não volta para sua casa e tá tudo junto lá? O sofá, a mesa, as coisas, tudo se uniram dentro de casa. Porque para essas pequenas massas, massa do sofá, massa da cadeira, né, multiplicado por 10 elevado a menos 11, vai dar uma força muito pequenininha. Então essa força não é suficiente para vencer o atrito, por exemplo. Mas, ó, não foi feito esse teste, tá? Mas foi calculado isso. Se você pudesse pegar duas pedras de 1 quilo e pudesse colocá-las no vácuo, livres de qualquer atrito, livres de tudo, duas pedrinhas de 1 quilo, separadas de 1 centímetro, após 2 horas essas pedras se tocariam. Pelo simples fato de uma estar atraindo outra. Certo? Então, essa é a lei da gravitação universal de Newton. Aqui, aplicações dela. Algo que já caiu, inclusive, ó. As marés. Sabia que a Lua influencia nas marés, diretor? Obrigado. Então, essa influência é devido à atração gravitacional. Então você tem aqui, ó, por exemplo, a Terra. Cadê o azul? Aqui, ó, você tem aqui a Terra e você tem aqui a Lua. A Lua, como tem massa, começa a atrair mais a água para cá, ó. Então você começa a ter um acúmulo maior de água do lado de cá. Como a Terra está girando e rotacionando, a própria força centrífuga, né, que a gente não vai abordar ela aqui, mas se você tiver num referencial não inercial, você pode falar que é a culpa dela, você acaba tendo um acúmulo de água aqui por conta da atração da Lua, e aqui também, ó. Você pode imaginar que esse lado aqui está mais afastado da Lua, então ele sofre uma força de atração menor.
Portanto, é como se a Lua estivesse puxando a água, puxando a Terra, mas essa porção de água ela puxa menos. Então acaba tendo um acúmulo de água aqui também. Então você tem maré alta aqui e maré alta aqui. Aqui maré baixa, aqui maré baixa. Quando a Lua e o Sol estão alinhados, aí você tem a maré da Lua e a maré do Sol. Que apesar do Sol ter mais massa, como ele está muito distante, a maré do Sol é menor do que a maré da Lua, mas ele influencia também. Então, por exemplo, na Lua cheia e na Lua nova, que é onde você tem Sol e Lua alinhados, você tem a maré alta mais alta e a maré baixa mais baixa. E a Lua, ela demora 28 dias para dar uma volta. Então, em um dia, a Lua está praticamente no mesmo lugar. E um dia a Terra girou em torno de si mesma. Então, assim, você tem 2 marés altas e 2 marés baixas num dia, aproximadamente. Porque você está aqui, você está na maré alta. Aí a Terra vai girar, tu vai para a maré baixa. Né? Porque você está aqui, você vai para cá. Aí depois a Terra gira de novo, você vai para cá, é maré alta. Aí você vem para cá, maré baixa. Aí você volta para cá, maré alta. Então, num dia você tem aproximadamente 2 marés altas e 2 marés baixas. E quando o Sol e Lua estão alinhados, essa maré é a mais alta ainda. Essa aqui é chamada de maré de Cisígia. Cisígia. E quando o Sol e a Lua não estão alinhados, que é tipo no quarto crescente e tal, aí você tem o que a gente chama de maré de quadratura. Porque aí a maré da Lua está aqui, ó, né? Mas a maré do Sol está aqui, ó. Aí a maré alta não é tão alta, a maré baixa não é tão baixa. Né? Isso aqui a gente chama de maré de quadratura. Mas é atração, gravitacional. Massa atrai massa. A massa da Lua atrai a massa de água, então acaba tendo um acúmulo maior de água naquela região. A massa do Sol atrai a massa de água, acaba tendo um acúmulo maior. Então, a lei da gravitação universal explica, por exemplo, a formação das marés. Não sei se você já viu um filme que tem. Já viu um filme do Todo-Poderoso? Do Jim Carrey? Já viu esse filme? Que ele troca de lugar com Deus. Aí ele começa a ter os poderes de Deus. Foi muito bom, antigo esse filme. Aí tem uma cena que ele tá lá numa noite, né, uma noite romântica com a esposa dele. Aí ele laça a Lua. Ele laça a Lua, assim, ele puxa a Lua. Aí a Lua fica grandona. Aí ele faz uns pinguinhos assim, como se estivesse criando estrelas. Aí ele chama a esposa, vem cá ver essa noite incrível e tal. Aí a esposa chega na varanda. Aí ele, olha lá, isso aqui. Aí ela olha e fala, caraca, olha o tamanho da Lua, não sei o que, não sei o que lá. E aí no dia seguinte, aí eles ficam lá, né? A noite romântica e tal. No dia seguinte aparece no noticiário. Uma estranha aproximação da Lua provocam marés altíssimas, não sei o que inundaram a cidade tal. E ele saindo para tomar um café e tal. E ele não percebeu isso. Que é a grande jogada do filme, né? Porque Deus meio que dá os poderes para Jim Carrey e fala assim, tu acha que é fácil? Então vai lá, resolve tu. Aí ele só fica pensando nele, começa a provocar um monte de problema, né? Muito bom. E aí, nesse filme fala sobre isso, cara. Legal pra caramba. Poucas pessoas pegam essa ideia no filme, mas ele mostra lá que, né, o fato dele ter aproximado a Lua alterou as marés. Sim, né? Por conta dessa atração gravitacional. Perfeito? Quer ver? Aí, antes de acabar, eu queria mostrar aqui uma questão que caiu no Enem recente. Que é essa aqui, ó. Olha aí a questão 2. Caiu, acho que não foi ano passado, né? O ano retrasado, sei lá. Mas aí, uma questão de gravitação teórica. Ó, um buraco negro é um corpo celeste que possui uma grande quantidade de matéria concentrada em uma pequena região do espaço, de modo que a sua força gravitacional é tão grande que qualquer partícula fica aprisionada em sua superfície, inclusive a luz. O raio dessa região caracteriza uma superfície limite, chamada de horizonte de eventos, do qual nada consegue escapar. Considere que o Sol foi instantaneamente substituído por um buraco negro com a mesma massa solar. Então o Sol, que está lá agora, foi substituído por um buraco negro com a mesma massa.
E o seu horizonte de eventos é de aproximadamente 3 km, pequenininho. A distância entre o Sol e a Terra é muito maior que 3 km. 3 km vai daqui até ali. Certo? 3 km é a corridinha de 20 minutos na esteira. Então, o horizonte de eventos, que é da onde nada escapa, é só de 3 km. Então a Terra não está no horizonte de eventos desse buraco negro. Perfeito? Você tirou o Sol e botou um buraco negro com a mesma massa. A pergunta dele é, o que vai acontecer com a órbita da Terra? Cadê? Após a substituição descrito, o que aconteceria aos planetas do Sistema Solar? Não é só da Terra, né? Dos planetas como um todo. O que vai mudar? Vem para cá. Olha aqui. Se você tira o Sol e coloca um outro objeto com a mesma massa, ora, a força gravitacional que o Sol aplica nos planetas não vai mudar, pô. Porque vai ser massa do Sol, massa da Terra. Aí você vai ter a força que o Sol faz na Terra. Massa do Sol, massa de Saturno. Tu vai ter a força que faz em Saturno. Massa do Sol, massa de Júpiter. Vai ter a força que o Sol faz em Júpiter. Então, se você troca o Sol por um outro corpo, mas que tem a mesma massa, a força de atração gravitacional não muda. E essa força de atração gravitacional é que está mantendo os planetas em órbita. Se essa força não muda, a força é a mesma, a órbita dos planetas não vai mudar. Né? A órbita dos planetas vai permanecer inalterada. Sim, porque a força de atração gravitacional, que é a força que vai manter esses corpos girando, não vai mudar, uma vez que ela depende da massa, né? Da massa dos corpos. Ele trocou o Sol, mas ele botou um outro corpo que tem a mesma massa. Então vai aplicar a mesma força. Show de bola? Maravilha, diretor? Galera, então, como eu te falei, esse assunto é um assunto bem teórico, eu botei aqui uma fórmula e tal, a terceira lei, mas, cara, no Enem não cai para fazer conta. É tudo teórico. Eu botei algumas questões legais aqui nesse material. Dá uma olhadinha, tenta fazer. Com a teoria que a gente falou aí, você consegue fazer mole. Beleza, diretor? Show de bola? Qualquer dúvida, você manda pra mim, que a gente tá aqui pra isso, pra te ajudar. E não vai embora não, que daqui a pouco eu tô de volta aí, que a gente vai ter uma aula importante hoje de eletrodinâmica. Tá? Então, vai embora não. Espera aí. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.